E aí, torcedor tricolor? Bem-vindos ao canal FC Tricolor News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo do nosso time da fé. Antes, já se inscreva e deixe o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a primeira notícia. Na noite desta quinta-feira, o São Paulo viveu uma montanha-russa emocional no Morumbis. Pela Conmebol Libertadores, o tricolor recebeu o Alianza Lima em um confronto que prometia ser tranquilo. E por boa parte do jogo realmente foi. Com uma atuação segura e dominante, o São Paulo abriu vantagem com 2 gols de Ferreirinha e controlava as ações, até que o técnico Luiz Ubeldia decidiu intervir. O resultado? Um empate amargo em 2-2 deixou o torcedor com um gosto nada agradável e um questionamento inevitável. Por que mexer no que estava funcionando? O primeiro tempo foi um recital de boas atuações individuais. Marcos Antônio foi maestro do meio-campo, distribuindo o jogo com inteligência e ditando o ritmo da equipe são paulina. Seus passes precisos e movimentação constante fizeram dele motor do time na etapa inicial. Do outro lado, o jovem Lucas Ferreira estreava como titular e não decepcionou. Mostrou personalidade, velocidade e visão de jogo, participando de boas ações ofensivas, se mostrando um nome promissor. Mas o grande nome da noite até sua saída foi mesmo Ferreirinha. Inspirado, o atacante marcou os 2 gols do São Paulo com méritos, aproveitando bem os espaços e as assistências dos companheiros. Suas jogadas individuais, com dribles curtos e muita ousadia, foram uma dor de cabeça constante para a defesa do Alianza Lima. Com ele em campo, o São Paulo era agressivo, confiante e dominante. A tranquilidade, no entanto, ruiu quando Zubeldia optou por tirar Ferreirinha do jogo. A entrada de Wendel, um lateral esquerdo de origem, pareceu uma tentativa de proteger o lado do campo, mas teve o efeito contrário. O time recuou, perdeu agressividade no ataque e passou apenas a assistir ao avanço do adversário, que mesmo com 5 desfalques, encontrou forças para reagir. O Alianza Lima cresceu na partida justamente pelo setor esquerdo, agora mais vulnerável. A proposta de Zubeldia em reforçar a marcação virou um tiro no pé, pois a pressão sumiu e a posse de bola mudou de dono. Os peruanos se aproveitaram da nova postura passiva do São Paulo. Com mérito, chegaram ao empate, deixando os mais de 45 mil torcedores presentes perplexos. O cenário que era de controle se transformou em drama. A defesa, que antes contava com a ajuda do ataque na recomposição, ficou exposta. As linhas de marcação afrouxaram, e o São Paulo se viu pressionado, sem conseguir retomar a iniciativa. Zubeldia ainda demorou para responder com novas mudanças, o que agravou a situação. A escolha de abdicar do jogo ofensivo para proteger um lado do campo, quando o time estava em vantagem, mostrou-se precipitada. O São Paulo perdeu o equilíbrio, e a reação do adversário parecia apenas uma questão de tempo. Quando os gols saíram, não houve surpresa, apenas a frustração de ver uma vitória praticamente garantida escorrer pelas mãos. Esse empate tem peso. Além de deixar escapar 2 pontos importantes em casa, gera dúvidas sobre o comando técnico. Zubeldia, que vinha sendo elogiado por seu estilo pragmático e pela organização defensiva, agora é alvo de críticas por excesso de conservadorismo e decisões que parecem desnecessárias em momentos-chave. O torcedor, que celebrava uma atuação consistente até metade do segundo tempo, agora lamenta as escolhas que levaram a uma queda brusca de rendimento. O futebol mostrado antes das alterações dava ao São Paulo a confiança de um time pronto para avançar com tranquilidade na Libertadores, mas tudo se desfez em minutos. Com o empate, o São Paulo deixa de se consolidar como líder absoluto do grupo e adia a tranquilidade para pensar nas outras competições. O clima que poderia ser de confiança agora é de alerta, e Zubeldia precisará lidar com as críticas e, mais do que isso, aprender com o revés. O que mais incomoda é que tudo parecia sob controle. Não houve uma queda física evidente, tampouco momento de desatenção coletiva. As mudanças foram o divisor de águas, e o jogo virou após elas. Isso reforça que a decisão do treinador teve impacto direto no resultado final. Agora, a comissão técnica precisa refletir sobre os erros cometidos e reencontrar o caminho da confiança. Os jogadores, por sua vez, demonstraram qualidade e empenho, e isso deve ser valorizado. Ferreirinha mostrou que merece ser titular, e Marcos Antônio se consolida como peça-chave no meio-campo. Ainda há muito campeonato pela frente,
mas os pontos desperdiçados em casa certamente farão falta no futuro. Em torneios como a Libertadores, cada detalhe conta e o São Paulo precisará recuperar o terreno perdido longe de seus domínios. Zubeldia, que chegou ao clube com a missão de ser um nome firme de comando, agora terá de mostrar que também sabe recuar de decisões equivocadas e ajustar o que for necessário. A torcida, exigente e apaixonada, vai cobrar, e com razão. A noite no Morumbi, que tinha tudo para ser de festa, acabou se tornando um lembrete de que no futebol nada pode ser dado como certo antes do apito final. O São Paulo saiu de campo com a sensação de que perdeu para si mesmo. E isso, sem dúvida, é o mais doloroso para um clube que sonha alto. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. A última vez que o nome de Romário apareceu com tanta força em uma entrevista sobre futebol, ele estava celebrando o legado do Flamengo. Mas desta vez, o baixinho decidiu mandar um recado especial para o São Paulo FC. Em um vídeo que está circulando nas redes sociais, o eterno ídolo da seleção brasileira compartilhou palavras emocionantes, surpreendendo até mesmo os tricolores mais desconfiados. Romário, que marcou história no futebol nacional, foi breve, mas profundo, ao falar sobre o time paulista. Sem meias palavras, o ex-atacante declarou que, apesar de ser mais identificado com o Flamengo, sempre guardou um carinho muito especial pelo São Paulo. O São Paulo foi um clube que sempre admirei, tanto pela sua história quanto pela sua torcida. Tenho um carinho enorme por esse time e pela cidade de São Paulo, disse Romário, destacando a grandeza do tricolor do Morumbi. Esse tipo de mensagem tem o poder de criar uma conexão emocional imediata, principalmente entre os torcedores mais jovens, que não viveram a época de ouro do baixinho. Romário se lembrou dos tempos em que se enfrentou com a camisa do Flamengo contra o São Paulo, em duelos memoráveis, como as batalhas nas décadas de 80 e 90. Para ele, o tricolor sempre foi um adversário de respeito, mas também uma equipe que merece toda a admiração no futebol brasileiro. Romário foi além das palavras de reconhecimento e também fez questão de exaltar a figura de Raí, um dos maiores ídolos da história do clube. Raí sempre foi um grande jogador, e eu tive o privilégio de jogá-lo como adversário e de ver sua trajetória de perto. O que ele fez pelo São Paulo é algo impressionante, comentou o baixinho, reforçando o respeito pelo time e seus maiores nomes. A declaração de Romário não parou por aí. Ele lembrou da força da torcida São Paulina, que sempre foi uma das mais fiéis e apaixonadas do país. Para ele, o amor pelo clube é algo que transcende gerações. A torcida do São Paulo é gigante. Em qualquer lugar que eu vá, sempre encontro um São Paulino apaixonado pelo seu time. O Morumbi é um estádio imponente, e ver a torcida empurrando o time é algo que todos os jogadores adoram, disse Romário, que ressaltou o poder da paixão tricolor. Em seu recado, Romário também não deixou de lado o lado competitivo do futebol, mencionando que, embora tenha sido um grande rival do São Paulo, sempre o respeitou como um dos maiores clubes do Brasil. Sempre tive o maior respeito pelo São Paulo. Eles são um time de tradição e títulos. Não é à toa que são uma das maiores equipes do futebol brasileiro, afirmou o ex-jogador, reconhecendo a grandeza do tricolor paulista em todos os aspectos do futebol. O recado foi também uma oportunidade para Romário refletir sobre sua própria trajetória. Para ele, o futebol tem essa capacidade única de unir as pessoas, de criar momentos que ficam para sempre na memória de quem assiste e de quem participa. O futebol é isso, momentos que ficam marcados. E eu me sinto muito grato por ter vivido tantas experiências, por ter tido a chance de jogar contra grandes clubes, como o São Paulo, disse Romário, que fez questão de reconhecer o impacto que a rivalidade com o tricolor teve em sua carreira. Ao final do vídeo, Romário deixou claro que o São Paulo FC continuará sendo um clube de sua admiração. Para ele, o time do Morumbi sempre será parte importante da história do futebol brasileiro. Quero deixar um abraço especial para todos os torcedores do São Paulo. Continuem acreditando no seu time, porque a história de vocês é linda e merece ser celebrada por todos, finalizou, encerrando sua mensagem de maneira afetuosa e repleta de respeito. A repercussão do vídeo foi imediata. Nas redes sociais, os fãs de Romário, tanto os flamenguistas quanto os são paulinos, se manifestaram em peso, expressando a gratidão e o reconhecimento pela mensagem sincera do ex-jogador.
Para muitos, Romário não só fez justiça à história do São Paulo, mas também reforçou a ideia de que, no futebol, a rivalidade deve ser respeitosa, muitas vezes se transforma em admiração. Os são paulinos, por sua vez, se sentiram lisonjeados com o reconhecimento de um ícone do futebol brasileiro. Romário sempre será uma lenda, e ver-lhe falando assim do São Paulo nos deixa orgulhosos. Não é qualquer jogador que tem essa humildade de reconhecer o tamanho do nosso clube, comentou um torcedor nas redes sociais. Com o tempo, as rivalidades se transformam em algo mais profundo, algo que transcende o campo de jogo. É isso que ficou claro com o recado de Romário para o São Paulo FC. As palavras do baixinho servem como um lembrete de que, no futebol, mais importante do que vencer é o respeito mútuo entre os clubes, seus jogadores e suas torcidas. Para Romário, o futebol é uma grande paixão e o São Paulo sempre terá um lugar especial no seu coração. Romário continua sendo um exemplo de como o futebol pode ser, ao mesmo tempo, competitivo e respeitoso, onde a admiração por rivais se torna um reflexo do que há de melhor no esporte. E, com essa mensagem, o ex-atacante confirmou mais uma vez o quanto o São Paulo FC é relevante na história do futebol brasileiro. Essa declaração do baixinho é mais uma prova de que, no futebol, a grandeza não se resume apenas aos títulos, mas também ao respeito conquistado ao longo do tempo. Romário, com sua sinceridade e respeito, contribuiu para que a história do São Paulo FC fosse ainda mais celebrada. Uma mensagem que, sem dúvida, ficará gravada na memória dos tricolores. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.